Tá valendo? Tá valendo. Valendo! Começando mais um episódio, Talk Leste. Aí, aqui quem fala é o Bola. Não vou fazer a introdução que o Michel tá acostumado a fazer, porque eu não gosto. E aí, Costela, tudo certo? Salve, galera, aqui Costela. Isso aqui, Costela. Você também não gosta desse aqui, Costela, mas beleza. Estamos aqui hoje com o Fernando. Fernando que é pizzaiolo? Coloca como... Pizzaiolo. Tem uma pizzaria aí, né? A gente vai trocar uma ideia aí sobre como que é essa vida aí. A gente teve uma experiência parecida, né? Não era pizzaria, mas era ramo de alimentação. Tal. Então conta um pouquinho aí pra galera aí quem é você, na fila do pão, como diz o Michel, né? Bom, primeiramente, boa noite a todos. Costela, o Bola. Eu sou o Fernando de Araújo Rocha Gomes, mais conhecido como Fernando Pé de Pano no mundo da pizza. Sou fundador da Corazato, sou co-criador do treinamento Pizzaiolo de Elite. Estou no segmento já há quase 2 décadas, né? E continuo aprendendo, né? Eu acredito que isso que é o legal da gente continuar sempre aprendendo. E estamos sempre evoluindo. Quero agradecer também, isso aqui para mim é um aprendizado, um conhecimento, vai ser bem bacana. Tamo junto. Então tá certo, eu tenho que começar agora com os patrocinadores, olha lá. É verdade. Deixei você falar numa boa, aí, né, eu ia falar, para aí, quem tá dando uma moral pra gente, a empresa Deluna. Agência Deluna, né? Tá cuidando da nossa parte aí do marketing digital, acho que a gente já comentou aqui algumas vezes, que, né, todos aqui quadrados nas questões de redes sociais e tudo, deu uma moral pra gente, tá sendo parceiros, então... Aí, a agência Deluna. Forte abraço e, né, demais aí também interessados que entrem em contato. Valeu? Agora aí, Fernando, eu conheço você como Fernando, né, da Corazato. A gente fez um curso junto em Pretec em 2018, né? O motivo de você estar aqui, esse contato que a gente teve, me chamou muita atenção, né, os conteúdos no Instagram e tal, que, né, ali aquela propriedade, o jeito de você falar é meio malucão, às vezes você coloca aquele óculos escuro e tudo, né, e também considerado, eu vou puxar o seu saco, né, depois aí eu falo aí dos amigos, né, vou falar agora, né, Fabiano da Nostra Pizza, né, e o Ney e o Leandro, que é da Donatello, que são amigos também, mas vou dar essa moral aí que eu sei que, né, você é muito conhecido. A Corazato no Itaim é uma referência. Opa. Então tô dando essa moral aí, e é verdade. Toda pizzaria ele chega e fala isso, tá? Não. Aí ele chega lá, fala, ei, parceiro, aí. Corazato, meu, que isso, Corazato. Muito bom. Mas aí, conta aí, então, você falou que tá 20 anos já, cara, no... Quase 2 décadas, minha história começou... Você tá quantos anos? Eu tenho 31. Tenho 31, minha história na pizza começou lá em meados de 2003. Morava em São Mateus com a minha mãe, a minha irmã mais nova. E por um acaso do destino, como todo brasileiro tem a sua história de superação e resiliência, nós morávamos em São Mateus e fomos despejados. E nesse despejo nós fomos morar com o meu primo. Meu primo cedeu a casa dele, morava em Ermelino, Matarazzo, e morava literalmente em cima de uma pizzaria. E ele era pizzaiolo. E ali, minha mãe estava desempregada, costurava, né? Era costureira, ela é costureira até hoje. Minha irmã também, na época, era novinha. E iniciei na pizza. Ali, meu primo levou eu para trabalhar na pizzaria e fiquei até hoje. Cara, então assim, você não teve uma outra profissão? Tive profissões antes. Fui vendedor de loja de tecido, trabalhei como ajudante de pedreiro. Minha primeira profissão foi carregar galão de água de 20 litros, já lá com 10, 11 anos já fazia isso. Carregava e descarregava caminhão. Trabalhava com reciclagem, separava as reciclagens lá no... Como é que fala? O lugar que pega lixo? Coleta de lixo, isso. Mas era de uma pessoa que trabalhava nisso e eu prestava serviço para ele. Fazia a seletiva de coleta de lixo. Bom, claro que se a gente considerar aí as 2 décadas, né, que você tem, mudou muito, né? Eu acredito que a aparelhagem, né, os equipamentos, né, o que você consegue mais apontar nessa mudança de 20 anos, de uma pizzaria de 20 anos atrás para de hoje? Nossa, boa pergunta, cara. Eu acredito que não só visando, claro, a questão financeira que melhorou bastante, eu consegui proporcionar
uma vida melhor para minha mãe, né? Trabalhando ali todo dia, tentando dar o sustento para nós, mas também a questão profissional, né? Quando eu comecei como pizzaiolo, eu me descobri a minha profissão, né? Eu fiquei apaixonado pela profissão de pizzaiolo, então Legal. eu comecei a me aprofundar realmente na profissão e isso mudou a minha vida. Você começou bem novinho, então, né? Comecei com 13 anos. 13 anos? 13 anos. 13 anos eu comecei na pizza. E eu posso dizer que mudou, sim, em muitos sentidos, né? Tanto mentalidade, comportamento, porque quando você faz o que você gosta é diferente, né? Eu acredito que quando você faz o que você gosta é diferente. Muda tudo. Você, enfim, você amar o que você gosta é sensacional, não dá para descrever. O que eu acho bacana da sua continuidade vai além ainda, né? Você ultrapassou barreiras, né, que já é uma profissão plausível, já ser pizzaiolo, você é empresário, então entra não só a questão, né, pizzaiolo, tem até aquela propaganda que o cara é bom de luta e tal, o cara é campeão, certo. E depois o cara pergunta, né, e como eu faço isso, capital de giro, né, o cara fala, aí tem que ter uma assessoria, tem que buscar conhecimento, então além da parte pizzaiolo, você é um empresário, e além disso, certo? Tem uma questão do qual você está se mostrando com bastante autoridade. Repito de novo com a questão do Instagram, que entra essa questão do marketing digital, é um curso online, né? Tem tudo isso. Sim, eu depois de trabalhar como pizzaiolo, eu descobri o empreendedorismo em 2014. Participei da primeira Copa Brasileira, até então eu trabalhava como pizzaiolo. E naquele evento eu participei, né? Não entendia, achava que entendia bastante de pizza, descobri que não entendia nada de pizza, vi que pizza está muito além somente do que o produto pizza, existe um conceito, uma cultura por trás, existe um negócio, existe uma paixão, existe diversas coisas envolvidas por trás da pizza. E ali, de cara, já participei da Copa Brasileira em 2014 e entre os 32 eu consegui ficar entre os 17 melhores do Brasil naquela época, naquele momento. Então, para mim, foi como se eu tivesse ganhado, sabe? Eu ficar entre os 17 melhores do Brasil, nunca... Eu achava que sabia de pizza, mas quando eu olhei os caras trabalhando, eu falei, caramba, eu preciso aprender. Eu preciso aprender muito, muito mesmo, porque eu não sei nada de pizza. Eu achava que pizza era só aquilo. E foi quando eu me aprofundei, fui buscar conhecimento, busquei outros profissionais, fiz uma rede de contatos, comecei a aprender, buscar aqui e ali, porque até então, dali para trás, de 2014, não tinha esse acesso que a gente tem hoje, essas informações fáceis, o Instagram, as mídias sociais que a gente tem para buscar conhecimento. Tudo ali de mão beijada. Então, ali naquela época, você tinha que correr atrás de conhecimento, construir uma rede, né? Enfim, é isso. Conhecer outros profissionais para buscar conhecimento para você. Entendi. Então, o Gustavo destacou essa parte empreendedor, mas acredito que você ficou um bom tempo aí trabalhando numa pizzaria normal, né? Sim. Como é que foi essa fase antes, assim, e até como que você decidiu assim, preciso criar a minha própria pizzaria? Certo, trabalhava como pizzaiolo nessa pizzaria. Não só trabalhei nessa, mas trabalhei em outras. Mas comecei de baixo, fui passando cheguei à gerência dessa pizzaria, dessa última pizzaria que eu trabalhei antes de abrir a Corazato. Eu não tinha a intenção de abrir uma pizzaria. E como que surgiu a Corazato, né? Eu estava passando na avenida e estava com a minha esposa e o trânsito parou e ela olhou o prédio, né? E falou, nossa, que daria uma bela de uma pizzaria. Aí eu olhei e falei, nossa, fantástico. E eu, como eu sou cristão, eu fui buscar um sinal, pedi um sinal para Deus e Deus me deu aquele sinal e eu abri com muita coragem, porque eu não tinha dinheiro. Era isso que eu ia perguntar, se tinha uma reserva, porque como você já tinha falado, não tinha o interesse próprio de abrir, né, a pizzaria. Não tinha capital, eu já tinha feito acerto antes para pagar a minha casa, tal, que eu tinha acabado de casar recentemente e tal.
Então só tinha o seguro-desemprego da minha esposa, que era R$3.500. Você não estava trabalhando nessa época, então? Eu estava como gerente na pizzaria, porém eu não tinha mais nenhum direito, porque eu já tinha feito acerto. A não ser seu salário lá mesmo. Se saísse, não ia receber nada. Resumidamente, Sim, é isso tava... devido ao acordo anterior. Perfeito. Mas só que eu estava atolado de dívida e a única reserva que eu tinha de início era o meu conhecimento, era o conhecimento que eu tinha, e era o seguro-desemprego dela, que era R$3.500. Então, eu tinha que me virar com R$3.500. Eu falei, eu tenho que me virar e eu sei que vai dar certo. Eu acreditava muito, eu acreditava piamente. Nós, como empreendedores, antes de hoje, eu entendo isso, que como empreendedor você tem que calcular os riscos, certo? Então, naquele momento, eu não via risco, eu não via como dar errado. Eu sabia que ia dar certo. Então, confiança plena. Sim. E só que eu tinha uma coisa importante também, eu tinha conhecimento. Então, muitas pessoas, quando eu saí da pizzaria que eu trabalhava, eu tinha fornecedores que eu conhecia, eles começaram a me vender na confiança, né? Me venderam a prazo. Legal. Então, eu fui trabalhando. Esses R$3.500, cara, triplicou. Foi mágica. Foi mágica. E quebrando o total, né, digamos assim, né, deixa o meu abraço sempre ao Sebrae, que eu sempre tô lá. Né? Mas se você fosse ao Sebrae e perguntasse, você sabe qual seria a resposta. Não tem condições, não monta. Você é louco, meu. R$3.500. Quem entende de negócio hoje sabe que R$3.500 não compra nem uma geladeira. Não, tudo bem, até que pra época a gente vai considerar quantos anos de pizzaria, então, a sua... A Corazato vai fazer dia 21 de outubro, 7 anos. Ah, não é tanto tempo assim para fazer a comparação do dinheiro, né? Claro que da desvalorização da moeda, a gente sabe de algumas das coisas assim. Você acredita que quando eu fiz a pergunta para você da mudança, né, que era de uma pizzaria de 20 anos atrás para de agora, eu jurava que você ia falar, mas ia chegar no ponto do tal dos insumos, a matéria-prima, que a explosão dos produtos e tudo mais, achei que você ia mandar essa daí. Que é uma coisa que... Quanto que era a gente tava falando em off aqui, então por isso que eu tô puxando essa, né? Como sabido. Mas há 2 anos atrás, quanto que era um preço de uma mussarela para agora? Ah, cara, a diferença era muito grande. Na pandemia, durante a pandemia, quase triplicou o valor. Vou dar o exemplo da mussarela. Né? Quase triplicou o valor do quilo da mussarela. Então, explodiu demais. Então... quem permaneceu no mercado foi realmente quem soube precificar. No começo, voltando um pouco atrás, se me permite, no começo da Corazato, eu não sabia fazer essa precificação. O que eu fazia? Eu pegava os concorrentes, via a média de preço e dava o meu preço. A pizzaria tal, R$25, a outra tá R$26 a mussarela. Eu vou vender a minha 24, vai bombar. Isso. Vai bombar. E eu não sabia calcular esse custo. E o meu custo era muito superior a R$24. Eu vendia muito bem no início, muito bem. Corazato foi um sucesso desde o começo, é um sucesso até hoje, graças a Deus. Amém. Amém. Porém, naquela época eu fui vendendo muito, mas eu estava achando que estava lucrando. E eu estava acumulando prejuízo. Depois de um tempo eu percebi que eu estava cheio de dívida, empréstimo. Falei, eu vou pegar esse empréstimo, eu vou conseguir cobrir isso aqui e eu vou começar do zero. Então, eu começando do zero, depois eu vou lucrar. Maravilha. Não foi o que aconteceu. Comecei a dever outro, banco, enfim. Cheguei numa dívida absurda e pensei em desistir. Né? Até machuca falar isso, porque é uma coisa que você acredita, você começar a repensar, caramba, eu tenho que repensar o meu negócio. Mas eu não posso desistir, né? E cheguei ainda a colocar a venda, mas quando surgiu o comprador, eu dei para trás. Eu falei, não vou fazer isso porque... Uma intuição ali também que... Sim, eu falei, não. Pesou. Exatamente. Quantos anos de pizzaria, assim, nesse tempo? Tem 7 anos. Quando aconteceu essa situação? Foi se arrastando, não foi um período curto de tempo. Foi se arrastando até em 2017, 2018, mais ou menos. Foi quando surgiu a transição, quando eu me associei ao Léo, né, que surgiu como sócio, e trouxe essa visão de negócio. Né? Eu achava que para ter uma pizzaria de sucesso era só ter uma pizza boa, um produto bom.
E não é só isso, tem muita coisa por trás de somente ter uma pizza boa. Existe a gestão de um processo da cozinha, a liderança, a gestão do fluxo de caixa, a gestão do negócio como um todo. E eu tinha o conhecimento técnico. Eu tinha conhecimento de liderança, eu sabia liderar pessoas. E o Léo trouxe essa questão do marketing digital muito forte, a questão da gestão da empresa, do fluxo de caixa, dos números. É um cara que é tarado por número. Meu Deus do céu, eu nunca vi. Você fala, que número tal, ele dá a resposta na hora. É uma calculadora humana. Bom. Então foi uma soma muito boa. Foi uma sociedade que casou muito bem. Muito bem. Surge muito comum, às vezes, surge boato de falar sociedade é ruim. Eu acredito que depende de como você faz a sociedade. Tem sociedade que vale a pena. Por quê? A sociedade que vale a pena é aquela que o sócio que você vai pegar não é aquele que tem o mesmo conhecimento que você, mas ele tem conhecimentos diferentes e que vai agregar junto com o que você sabe. Então faz uma somatória. Eu diria que é um casamento, né? Então ele vai te trazer um conhecimento e você vai trazer outro conhecimento para ele. Os dois vai crescer junto, um vai aprender com o outro. Então acho que sociedade é isso, sociedade saudável. Aquela sociedade tóxica que eu não tive, mas eu presenciei em outras pizzarias que eu trabalhei, é aquela que não tem um senso comum, não tem algo em comum, tem diversidades, só porque um está no operacional, o outro está no estratégico, o que está no operacional acaba achando que trabalha mais que o que está no estratégico, mas na verdade não é isso. Cada um tem que ter um papel definido dentro da sua sociedade, do negócio. Né? Então a sociedade saudável é isso. Eu até acredito que o que mais peca na sociedade é inicial, aquele vamos deixar rolar, depois a gente vê, as coisas vão tocando, se passa um ano e as coisas não foram acertadas. E aí não pode se falar, né, que o combinado não sai caro, porque não saiu nada combinado. É tudo muita emoção, né? Não, se precisar eu vou. 3 horas da manhã, se o alarme tocar, quem vem? Não, eu venho. Não, deixa que eu vou, pô. Não, sabe, você tá cansado. Aí na hora que o alarme toca, dá um problema, tem que ir. Aí tipo, você não foi, não, você falou que ia ir. E aí gera aquela... Na hora todo mundo faz. Ruído de situações, eu acredito que é um dos problemas aí em questão de sociedade, né? No seu caso, parece que isso é bem definido, né? Então, desde o início, né? Sim. Pelo que eu entendi, tipo, você tava falando, lá dentro da pizzaria é você que determina tudo. E quando chega na questão dos números, ele fala, isso aqui não dá, isso aqui... Uhum. É uma complicidade, né? Um ajuda o outro. Eu falo, Léo, tá acontecendo isso e isso dentro da empresa, tá acontecendo isso na questão da liderança. E da mesma forma os números tá assim, tá assado, vai ter que cortar custo, vai ter que cortar desperdício, a gente tem que rever os cálculos. Então, ele olha para os números e eu olho para o que está acontecendo, da onde está sangrando aquele dinheiro, aquele custo, por que o custo fixo está aumentando, está tendo muito desperdício, tá estragando mercadoria, enfim, os funcionários estão comendo muita pizza, que às vezes acontece. Enfim, você começa a olhar para a água, tá tendo desperdício de água, de luz, então você começa a olhar onde eu entro, a parte técnica. Então ele olha para os números, para os dados e eu consigo avaliar. Te apresenta uma situação, né? E fala, o que você tá achando disso por conta disso. Sim. E aí dentro da sua área ali você vai ter a resposta. A gente vai fazer o plano de ação, porque não adianta a gente somente descobrir, a gente tem que agir. Né? A gente tem que fazer as coisas acontecerem. Cara, é bom ter isso, porque eu acho que, inclusive, é o maior problema que eu acho que eu vejo em esses estabelecimentos pequenos, não só pizzaria, que é o cara que às vezes tem que fazer tudo sozinho, ele não tem sócio, às vezes porque também já deu errado com sócio, né? Uhum. E muitas vezes ele fica focado ali e ele não tá dando conta que às vezes não tá batendo os números, ele não sabe ver o porquê, né, que tá chegando. Então, eu achei importante. Eu queria saber, assim, você falou que trabalhou como gerente. Uhum. No seu trabalho de gerente, tinha algum pé de ter que lidar com números assim ou não? Ou era só a parte técnica mesmo? Eu era um gerente conceitual. O que é isso? Eu trabalhava mais na parte de liderança, gestão, era muito pouco. Eu só acompanhava. Eu não fazia a parte técnica.
Então, por isso que eu acabei ainda, lá na frente, quando abri a Corazato, eu acabei tendo essa dificuldade com os números. Hoje eu consigo ver melhor. Entendo porque aprendi muito com o Léo. Mas naquela época, como gerente, eu era mais líder. Eu liderava muita gente, muita pessoa. Era uma pizzaria grande. Né? Então eu liderava... Você falou que tinha 80 funcionários, né? Aproximadamente. Caraca, quase 80. Eu nem imagino uma pizzaria com 80 indústria. funcionários. Né? Era muito grande. E eu lidava mais com pessoas. Você, como gerente numa empresa dessa, você é mais líder de pessoas do que mais está na gestão. Você tem que estar atento aos 3 setores da pizzaria: entrega, atendimento, cozinha, que é onde está a produção. Então tinha a parte da produção e já tinha a cozinha lá, que era a preparação. Então você ficava que nem doido. Então era bastante coisa. Então a minha função como gerente era líder. Eu era mais líder de pessoas, liderar, gerir conflitos. Então isso acabou gerando um aprendizado muito grande nessa questão de gerir conflitos, lidar com pessoas diferentes. Né? Você não comparar a pessoa como você, porque cada pessoa, cada indivíduo é diferente. Ninguém é igual a você. Então, isso me ajudou bastante a adquirir experiência com pessoas. Você lidava com motoqueiro já? Já. Era Quantos motoqueiros eram? Quase 30 motoqueiros. 30 motoqueiros, cara. Você Loucura. imagina isso, Costela? Você tendo que lidar com 30 motoqueiros? Não, imaginar eu imagino, mas dentro de um pesadelo, né? Dá pra imaginar, dá pra imaginar. Né? Tinha 4, sei como que é. Eu diria que eu acho que é o top 1 lá da reclamação dos donos de pizzaria, de delivery, né? Isso. É os motoboys, vamos dizer. Eu, por incrível que pareça, como a gente falou no off, eu não tenho problemas com motoboys. É muito raro eu ter problemas com motoboys, né? Se você me perguntasse, então qual que é a diferença? O que você faz? Né? O que você faz que você não tem problema com motoboy? Eu diria que questão, como eu falei, liderança, saber lidar com cada indivíduo, reconhecimento, recompensa, você saber recompensar o funcionário e ter uma regra. Por exemplo, na Corazato. Na Corazato tem um horário. A gente paga um certo valor se você chegar dentro do horário. Se você passou 1 minuto, 2 minutos depois daquele horário, já é o valor normal. Então, eu acho que isso faz... Chegar no horário. Sim, gera uma cultura muito forte, uma política na empresa muito forte. Ele só vai pagar se eu chegar cedo. Então, lá também tem muita entrega. Então, isso acaba gerando uma demanda. Os motoqueiros ficam doidos para trabalhar na Corazato. E o giro de funcionário de motoboy é muito baixo. Né? Muito baixo. Então, eu acredito que seria isso. Né? Cara, porque quando você falou isso, me surpreendeu. Por conta lá que, né, a gente... No papo do curso que eu fiz, o AFL, Alimentação Fora do Lar, então era pizzaria, padaria, só que mais pizzaria, né? Uhum. E no final lá, quando o professor falava, conversa aí entre vocês e tal, né? O assunto durante dias e dias, né? Era difícil, era raridade quando o assunto era uma outra coisa, quando não só motoqueiro, cara. Né, foram alguns problemas e tal que acontecia quando você falou. Então, parabéns, né? Dentro desse quesito aí, por não ter problema delivery. Claro que agora também, não sei se você está trabalhando com a parte do iFood, que é uma solução que vem aí, né? Apesar da carga, digamos assim, da porcentagem mal vista por atualmente alguns. 27%, né, do faturamento, isso no geral, isso assusta e muitos, aí voltando à questão dos números, não vai saber lidar, não vai colocar esse valor e tudo mais, só que aí agora chegou esse aí, o motoqueiro do iFood, e você tem alguma coisa a falar isso aí? Tem a questão do motoqueiro, se formos falar de plataforma, o Uber Eats tinha essa possibilidade só do motoboy, né? Do motoboy da plataforma vir retirar o pedido, e depois veio o iFood. O iFood veio depois, mas não é num raio total. Né? Acaba ajudando bastante a pizzaria ou o delivery, o restaurante, enfim. Por quê? Porque você não usa seu motoqueiro. Né? Então você consegue aliviar, distribuir melhor o seu raio de entrega, e você não usa o seu motoqueiro. Seu motoqueiro fica dentro do raio que você propôs. Por exemplo, 3 km. Passou de 3 km, 4 km, é o motoqueiro da plataforma. Isso ajuda bastante.
Ah, entendi. Só levanta um pouquinho assim, ó. Aí. Show. Aí. Então, mas assim, eu queria saber como que é a diferença pra você? Você trabalhou como funcionário Uhum. e agora você é dono na pizzaria, né? Qual que era a diferença, assim? Qual que é a sua visão? Você tinha uma como funcionário, outra como dono? Certo, boa pergunta. Uma coisa interessante quando você trabalha muito tempo numa profissão, que foi o que eu vi e percebi de diferente quando pizzaiolo e como empreendedor, como empresário, a mentalidade. Eu demorei muito para tirar aquele comportamento de funcionário, porque você quer estar muito dentro do operacional, muito detalhista, acaba esquecendo a gestão. Quando eu estava como gerente também na parte tática, eu também tive essa dificuldade. Então, mesmo sendo gerente, eu queria estar fazendo o operacional. Eu queria estar ali produzindo. Quando, na verdade, você tem que estar de fora e observando o que está acontecendo. Então, mesmo depois de eu abrir a Corazato, eu tinha essa dificuldade não de liderar eu sabia, mas de estar de fora e conseguir dar o comando. Aquele negócio que não vai delegar. fazer tão bem quanto eu, então deixa eu fazer. Perfeito. Que é um erro, né? Eu era muito centralizador. Eu centralizava muito. E centralizava de forma errada ainda. Porque quando você centraliza, você quer fazer tudo. Ah, não, deixa que eu faço. Você explicava pro cara fazer, ele fazia errado. Aí você ficava com raiva. Não, deixa que eu faço. Faça assim. E você acaba comprando o serviço dele. Ele não produz nada e você produz o trabalho dele. Então, o salário que você pagava para ele, metade era seu praticamente, entre aspas. Porque você não deixava ele produzir. Tá trabalhando por ele. Sim, aí depois eu fui ver que tinha essa questão da comunicação. Trabalhar a comunicação de forma correta. Então, diferença entre empreendedor e funcionário, eu acredito que foi a mentalidade, o comportamento. Foi a diferença que eu percebi. É enraizado. Eu não sei explicar se era uma cultura, se era algo que eu tinha que quebrar, consegui quebrar, com muita dificuldade. E aprendi a delegar as tarefas, as funções, o que ele tinha que fazer e saber comunicar também é fundamental. Então, hoje, como é que funciona lá? Agora você como um dono, então, quem é que faz as pizzas? Você tem um... Sim, hoje eu tenho uma equipe, graças a Deus, uma equipe excelente, muito top. Por quê? Eu passo todo o meu conhecimento para eles. Eu tenho um líder. Hoje eu tenho um líder abaixo de mim que comanda a cozinha. Então, tudo que tem que ser cobrado, pedido, é solicitado para ele, não para os liderados dele. Então, eu não interfiro nisso porque senão gera um ruído, um conflito de hierarquia. Ele que comanda a cozinha, então eu passo o comando para ele e ele passa o comando para os liderados. Mas eu sempre acompanho, eu sempre estou de perto, porque se eu não acompanho, é como se eu largasse ele, se vira. Mas, na verdade, o treinamento ele tem que ser constante. Eu dou treinamento técnico. O cara chega lá, eu dou treinamento de pizzaiolo profissional, com certificado. Né? Eu ensino, eu passo a cultura da política. Ou melhor, o que eu quero dizer eu passo a política da empresa, a cultura da empresa, tudo é documentado. Todos os processos são documentados. Então, chegou um cara novato lá, eu vou explicar para ele e ele já vai saber o que fazer. Se ele tiver dificuldade, eu vou orientar ele o que ele tem que fazer. Eu treino, fiscalizo e oriento. É esse o tripé que eu uso. Treinamento, fiscalização... Monitoramento sistemático. Isso mesmo. Que você falou do treinamento certificado, eu achei interessante, cara, porque... Qual foi, por exemplo, o cara... Quero ser um pizzaiolo, um cara aí, tá querendo aí. Uhum. Deve fica haver... a dica, o cara quer ser pizzaiolo, tá assistindo isso, por algo chegou aqui e tal, tá assistindo, quer ser pizzaiolo. Tá pensando aí, tá com dinheiro aí, quer montar uma pizzaria. Deve ter capacitação, né? Que tipo de curso que você fez e o que você indica aí? Eu indico o meu, é claro. Mas pizzaiolo de elite. Daqui a pouco a gente chega nesse... O que acontece? Eu tive muita formação, eu corri atrás, como eu falei. Em 2014 foi onde deu o boom na minha cabeça. Falei, pizza não é só pizza. Tem muita coisa, muito estilo de pizza diferente, muito conceito diferente. Então eu fui buscar aprender sobre isso. Fiz muitas especializações e a maior que eu citaria foi a internacionalização do meu diploma, que foi pela Escola Italiana Pizzaioli, que é a escola mais antiga do mundo de pizzaiolo e a mais conceituada no mundo hoje.
Então foi onde eu acredito que eu cheguei no ápice da minha profissão, né? Então foi quando eu consegui esse diploma internacional, essa formação. Isso é que quando você dá o seu curso, você pode dar diploma através desse estudo que você teve ou não tem nada a ver? Não entendi. Quando você gera um diploma, você falou que a pessoa faz um curso na sua empresa, você dá, que eu acredito que é o pizzaiolo de elite. Sim. Certo. Você dá esse diploma baseado legalmente, que ele pode apresentar isso em uma outra pizzaria? Sim, ele pode. Alguns funcionários já perguntou isso pra mim, funcionários mesmo. Ah, você não tem medo? É porque o pizzaiolo de elite não é uma cópia de outro treinamento, é um método que eu desenvolvi. Legal. Uma técnica, a minha experiência. Então não tem só o conteúdo teórico, mas tem a parte comportamental, enfim. Mas voltando ao que nós estávamos dizendo, Tava dando continuidade do curso que você fez. Do que a pessoa pode fazer. Sim, ela pode pegar o treinamento dela e levar adiante? Pode, não tem problema. As pessoas perguntam, mas você dá treinamento, curso, e se o cara sair e abrir uma pizzaria na sua frente? Tem gente que pensa sempre assim, né, cara? Sim. E é um pensamento errado. Sim. Né? Cara, eu acredito nem do funcionário perguntar, mas de muitos que até não fariam o que você tá fora fazendo. Também. Porque fala assim, vou ensinar ele e, poxa, aí ele vai ir para uma outra pizzaria. De fora, exatamente. Pessoas de fora fazem essa pergunta. Pô, você tá passando o seu conhecimento, cara. Seu conhecimento que você vende de graça para um funcionário. Só que aí que tá a mágica. Você engaja os seus funcionários. Os caras trabalham, não trabalham por dinheiro. Os caras trabalham para aprender. Eu acredito que o ser humano é assim, ele gosta de aprender. Tanto que é um dos valores do pizzaiolo de elite. Aprender é o primeiro mandamento do pizzaiolo de elite. Então, acredito que aprender é fundamental. Então, enfim, para mim não me estender, perder minha linha de raciocínio, sobre o cara montar a pizzaria. Pegou meu conhecimento tal, mas na verdade eu acredito que eu tenho que ensinar, eu tenho que se preocupar com o meu, eu tenho que fazer o que está sobre o meu controle, passar o meu conhecimento para os meus funcionários, eu tenho que dar o meu melhor sempre para eles. Porque coisas circunstanciais que estão à minha volta eu não controlo. Eu não controlo o que está à minha volta, eu tenho que focar no que eu controlo. Concorrência eu não controlo, o cara da esquina, a pizzaria da esquina, eu não controlo o preço dele. Então, eu controlo o que está no meu comando. Então, o que eu puder fazer para o meu funcionário evoluir e conseguir engajar ele, eu vou fazer. Eu dou esse certificado para ele, eu falo, você quer passar adiante? É até bom, porque você vai ensinar outros pizzaiolos, que é o terceiro mandamento do pizzaiolo de elite, que é ajudar. Ajudar não é ser egoísta, vaidoso, orgulhoso. Se nós não ajudarmos os profissionais que estão na área, não teremos futuros profissionais qualificados. Então, eu acredito muito nisso, né? Então, eu sempre busco formar meus funcionários, meus pizzaiolos, como profissional. Não, isso aí eu acho da hora. Até teve um pessoal que veio aqui, o caso do... Qual que é o nome dos meninos? Esqueci o nome, mano. Que, assim, tem algumas áreas que tem essa restrição de, tipo, não vou querer passar tudo que eu sei, assim... Porque o cara pode ir meu concorrente e tal, e você já tem uma visão... O Michel ficou até um pouco mais nessa tese, né? De querer soltar, de falar. Eu entendi perfeitamente o que os caras falaram, de repente, de algum lugar legal pra tirar foto, e aí daqui a pouco esse lugar tá cheio, e os caras até erram, e sabe, tem um... Ali não pode fazer, ali os caras acabam ultrapassando, e aí daqui a pouco naquele lugar já não pode tirar mais. Então eu entendi esse desafia, ponto, né? Desculpa interromper, mas eu acredito que desafia. Quando você passa tudo que você sabe ali, isso te desafia a aprender mais. Você tem que buscar aprender ainda mais sobre o que você já sabe. Então, eu bati no meu teto. Tô batendo no teto. Caramba, aqui é meu limite. Eu preciso aprender mais. Então, eu vou buscar o quê? Eu vou buscar conhecimento, livro, quem sabe aquilo que eu não sei. Então, eu vou começar a expandir a minha mente. Teve alguma outra área que você fez assim, que não tem muito a ver com pizzaria, mas que você estudou alguma coisa, sabe? E importou para pizzaria? Teve alguma coisa assim? Psicologia. Eu gosto muito de psicologia. Eu acredito que é muito funcional para o negócio, porque você lidar com pessoas o tempo todo.
Uma empresa ela é formada de processos e pessoas. Pessoas e processos. Esses dois conceitos. Então, você tem que lidar com pessoas o tempo todo e influenciar as pessoas, os seus colaboradores, a conseguir chegar no resultado que você quer. Você tem a missão, visão, valores da sua empresa, mostra, e não só mostra, você tem que acreditar naquilo. Não adianta você escrever bonitinho, a minha missão é essa, a minha visão é essa, meus valores são esses. E não acreditar naquilo. Você precisa acreditar de verdade, passar para os seus colaboradores que você acredita piamente naquilo que você está falando, naquilo que você está fazendo. E claro, o exemplo tem que partir de você. Se você não acredita naquilo, o exemplo não vai sair de você. E eles não vão fazer. E você vai reclamar, vai cobrar, mas você vai cobrar sem direito, porque você não prega aquilo. Como é que você vai pregar uma coisa que você não faz? Então, acredito que primeira coisa, você tem que acreditar no que você faz e passar a mensagem. Seus colaboradores vai fazer, tenho certeza. Legal. Cara, não quero deixar pro final, né, pra falar isso, porque já quero parabenizar, porque você me parece um bom chefe. Meu Deus do céu. Obrigado. Pelo menos a gente teria que trazer um funcionário dele aqui. Em off. Em off, né? Mas então, aí você tá agora numa pegada forte aí, desenvolver esse curso. Uhum. É uma coisa que acho que é legal, porque, que nem a gente tava falando em off, eu acho que tem algumas coisas que o pessoal vai muito na vontade, assim, de querer fazer, e às vezes não bate cabeça, né? Não sabe como fazer direito. Uhum. Você entra em contato, assim, com as outras pizzarias aqui da região? Sim, existe uma troca de ideias nesse sentido? Eu não costumo conversar muito com os meus concorrentes. Eu observo bastante meus concorrentes através do quê? De ferramentas digitais que eu tenho hoje na minha mão. Então, eu observo... aí, ó, já vou dar a dica, hein, mano? Depoimentos de clientes, estrelas... através do cliente, o cliente reclamou de alguma coisa lá no Google, você vai direto e... Isso, tem o Google e tem outras ferramentas também. Mas, falando de Google, vamos falar do Google, que é uma ferramenta mais simples, que todo mundo conhece. O cliente reclamou de uma coisa lá da pizzaria do cara. Eu falei, poxa, eu vou trabalhar nesse ponto. Demora? O produto é o quê? Tem alguma coisa errada no produto? Então, eu trabalho no erro do cara. Eu não vou trabalhar no que ele é melhor, eu vou trabalhar na falha dele. Então, é desleal? Não, eu não vejo como desleal. Você está fazendo a sua parte, você está fazendo aquilo que você controla, como eu falei antes. Voltando. Desde que você não prejudique diretamente o concorrente, não é desleal. Exatamente. De forma alguma. E quem tem esse pensamento tem que rever aí, né? Porque ali você tem ferramentas. Você está com as ferramentas ali, você vai usar. Vai usar a seu favor. Eu tenho tantas pizzarias na minha região, no meu raio de 3 quilômetros. Quem é o meu concorrente mais forte? Então eu começo a visualizar e trabalhar em cima dos pontos dele, dos pontos fracos dele. Né? Então eu acredito que é muito válido você Preço usar. Você não é algo para você, é um comparativo ali que você... Porque eu não vendo preço. Eu acredito que... eu vendo um benefício hoje. Eu costumo dizer que eu vendo benefício. Qual a diferença? Produto, ele tem preço. Um benefício, ele tem valor. Valor, você não consegue colocar um preço em cima dele. Então, eu costumo dizer que na Corazato eu não vendo um produto. Eu vendo um benefício, uma experiência. Então, você não se vê, às vezes, comendo pizza. Aqui, hoje mesmo, sozinho. Eu trouxe uma pizza da Corazato e a gente não comeu sozinho. A gente compartilhou a pizza. Então, você não come pizza sozinho. Você compartilha um momento. Né? Seja momento de confraternização, momento especial, momento de união, seja ele qual for o seu momento. Né? Então, se o seu momento pedir a pizza, ela tá na Corazato. É isso que a gente vende na Corazato. Momentos. Legal. Eu acho que essa frase aí ele fala no curso dele, hein? Ele fala que a voz muda. Fala de novo, a voz muda. Se o seu momento pedir a pizza, ela está na Corazato. Vem pra cá. Não, mas essa questão de vender o benefício, ele fala no curso dele, certeza. Sim. Tem que saber vender, agregar valor e tal, né? Essa situação aí. Ah, tá. Eu vi também, eu tava com dó. Aí eu falei, puta, ele tá segurando ali, não sei o que rolou aí. Acho que eu mexi demais. Solta o... aí. Tem uma chave Phillips ali. Aí. Não, ele só... Aí. Obrigado, Michel. Obrigado. Coração.
O Michel tava agoniado ali. Show! Eu tava com dó também, eu tava vendo, eu tava... Sonhos. Ixi, soltou, e agora? Mas então, você pode falar quem hoje no Itaim, assim, ao lado da Corazato, quem você vê como expoente, assim? Hoje, na região do Itaim, cara, eu vou dar de bandeja aqui, velho. É que eu vou sugerir uma também. Vamos lá. Sugere, então. Ferrari. Tá bom, pode ser. Ferrari. Fala a sua agora, não vai fugir, eu conheço o dono da Ferrari, trabalhou comigo, incrível que pareça, também tem uma história incrível, fantástica. Hoje tem muitas lojas. Sim. Muitas lojas, eu conheço a história do Berlândio. Cara fantástico, sensacional. Morava, em situações precárias e hoje tem um patrimônio milionário. É isso aí. Qual é o nome dele? É o Berlândio. Berlândio, um abraço. Lá do Ceará! Por que eu falei isso? Eu vou falar o motivo, né? Porque aparentemente, eu sou um cara muito observador com comércios, né? Sempre aquele fechou, aquele, novidade, aquilo ali. E a Ferrari, ela tinha ali um ponto que você vê muito cheio, muito motoqueiro. Então, assim, do Itaim, quando visivelmente e aparentemente, assim, né? É a que vende mais. Não sei os conceitos dos valores e tudo mais, é outra parada. Eles aceitaram tomar um prejuízo durante um tempo aí. Porque veio com a proposta de pizza a R$20, cara. A 20 conto, cara. E era qualquer sabor, né? Vamos parar por aqui, senão dá pra fazer a propaganda da Ferrari pro cara aí. Não, estamos falando do mercado aqui. Eu sei. É o mercado. Eu sei. Mercado. Mas, então, eu falei por conta disso. Eu diria que eu até sei, mas não vou dar de bandeja aqui, mas olhando o mercado hoje, a minha região, eu conheço o meu concorrente. Eu diria que eu conheço alguns pontos fracos da Ferrari, mas não citaria aqui, porque para não dar bandeja. Sim. Eu entendo. Mas é uma boa pizza. Então, aí você não falou outra que você acha. Aí foi o... Foi eu que disse. Você tem alguma sugestão? Não, mas deixa ele falar Vou primeiro. pensar aqui um pouco. Sendo honesto, cara, da região do Itaim, não sei, eu acho que a Corazato é a melhor, velho. Sabia que ele ia falar isso. Eu sabia. Ele ia falar... não vai falar outra. Eu achei que ele ia falar, não existe outra pizzaria que vende benefício pro cliente. Perfeito. Tá Quem certo. que vende benefício? Se mostrou um bom chefe, né? Bom empreendedor, né? Tem aí uma empresa sólida com 7 anos, tá bem estabelecido no mercado. E um ótimo vendedor, que é uma característica, né? Principais de um empreendedor. Show! Vender o peixe é uma coisa que você sabe fazer muito bem, né? E aí vender o peixe e entra essa parada também, que aí a gente vai pro marketing digital de novo, né? Sim. Nesse assunto, que tá... Inicialmente, não sei quanto tempo você tá. Vou fazer quase as mesmas perguntas que a gente iniciou aqui. Quanto tempo nessa do marketing digital? Marketing digital chegou quando o Léo chegou na Corazato. Então ele já tinha essa cultura, essa raiz. Ele veio já com essa ideia, essa proposta para você de curso online, de se você se mostrar como autoridade? O curso veio depois, né? Veio um tempo depois, ele conseguiu ver, ele como um lançador, hoje ele lança outros profissionais de áreas diferentes, de segmentos Érico Rocha, te adoro. Érico Rocha. Sou muito puxa-saco. Então, ele lança profissionais hoje da área de segmentos diferentes. Ele é um lançador muito bom, manja demais de tráfego direto. Então, eu sou privilegiado, me sinto privilegiado hoje de ter o Léo como sócio. Mas voltando à questão do Pizzaiolo de Elite, ele percebeu isso em mim, né? Como um expert, eles falam, na linguagem do lançador é o expert. Eles vão lançar um expert. Falou, você tem habilidade de fazer pizza. O que você acha de passar isso para outras pessoas? A sua visão é diferente. As pessoas pregam muito pizza italiana, napolitana. E ele fala, você tem a visão diferente. Você acredita nas raízes brasileiras, né? Na raiz brasileira. Porque eu acredito nisso, realmente. Eu acredito que o brasileiro tem muito... Quando eu falo brasileiro, eu também me incluo nisso, tá? Eu me incluo nisso também. A gente tende a valorizar o que vem de fora e não o que nasce aqui dentro, né? A gente valoriza muito algumas coisas que vêm de fora e não costuma valorizar as raízes brasileiras. E eu acredito que temos sim que valorizar o produto brasileiro, a pizza brasileira, a raiz brasileira. Pizza de feijoada tem?
Tem, mas não na Corazato. Não, eu sei que tem. Por isso que eu perguntei. É as raízes, Eu já vi vai com pizza que caipirinha vai e tudo. Ó, a pneu, dica. melancia em cima. Meu Deus do céu. Não, mas eu fiquei curioso. Qual que é então a diferença da pizza brasileira? A pizza brasileira, você consegue compartilhar com outras pessoas. A pizza italiana, ela é individual. Ela é individual, existe um processo, uma cultura, um conceito por trás, existe uma tradição. Eles acreditam muito na tradição e valorizar cada ingrediente, a farinha. Então, eles valorizam muito a farinha, o insumo, o molho, né? E a mussarela de búfala, ou os ingredientes que vão por ali. O brasileiro não, o brasileiro é excêntrico, o brasileiro é extravagante, exagerado, ele compartilha com todo mundo. Então, uma pizza do brasileiro, você, 5 pessoas, 6 pessoas conseguem comer uma pizza do Brasil, que é um conceito diferente na Itália. Isso não consegue vender na Itália. Puta, Pizza eu não brasileira. sabia, não. Achei que era meio mundial, 8 pedaços e tal. Não. Até porque quando eu assisti a Tartaruga Ninja, né? Donatello. O Donatello, é a de 8 pedaços normal, né? Sim, Se bem que a do Tartaruga Não, mas Ninja porque é americana, né? Americana também é assim. Americana é aquela Chicago, é a pizza Chicago, é maior ainda, que é feito na forma, ela é a borda alta, tem 3 kg de recheio na massa, no disco, e serve o americano come pizza, meu, os caras é exagerado pra caramba, né? As Mas pizzas gigantes, né? Lá. gigante, alta, e vai recheio, carne moída, costela, bisteca, enfim. Costela não vai, não. Vai costela, tem pizza de costela. E o brasileiro, a pizza do Brasil serve muitas pessoas. Então, isso que eu acabei pegando esse como é que eu falo? Esse gancho e coloquei na Corazato, que é o momento, né? Você compartilha o momento. A pizza compartilha momentos com todo mundo. Você, quando pede uma pizza, você não pede, dificilmente você vai comer uma pizza sozinho. Você come pizza com outras pessoas. Senão vai mais esfirra, né? Mas, Não é mais só. por exemplo, a questão de massa, ingrediente, tem diferença também? Tem uma questão de diferença em relação à fermentação e maturação. Eles valorizam muito essa questão também da maturação e a fermentação da massa. Ela matura ou fermenta de 24 a 48 horas. O que é isso, fermentar ou maturar? Você bate a massa ali e deixa ela descansando numa linguagem bem simples e didática. Você bateu a massa, fez a bolinha, vai deixar ela fermentar ali na geladeira por 48 horas ou 72 horas, ou seguir a risca da Verati Pizza Napolitana, que tem uma cartilha, você tem que seguir passo a passo. Se você foge um pouco, já não se caracteriza uma Verati Pizza Napolitana. Ô, louco, eu não sabia nem isso aí. Pra mim tá sendo até novidade, porque eu sou mais da pizza de 20, sabe? Pizza de 10. Pizza de 10, mano. Pizza de 10 acabou, graças a Deus. E a pizza do Brasil, ela é a massa direta, que a gente costuma dizer. Que é a massa que você bate no dia, 2 horas antes de fazer a preparação. Chegou lá 4 horas, bateu a massa, tá pronta 6 horas. Essa é a massa direta, que a gente costuma dizer. É o que eu ia achar também, porque no meio da produção que a gente vê, assim, Sim. das pizzarias, eu não hora, nem né? fudendo, que tipo, 2 dias o cara vai deixar a massa ali. Até o meu ver, parecia até algo errado. Sim, tem muito essa questão da cultura, da visão, mas eles valorizam muito essa questão da fermentação, da maturação. Isso deixa a massa mais leve, porque existe ali uma microbiologia que acontece, enfim. Mas o brasileiro tem essa massa direta, é a massa mais cheia, mais carregada, de encher a pança. Falar, se não encher minha pança, a pizza não é boa. Né? Mas o que acontece hoje? Eu entrei nesse meio termo. A massa da Corazato é meio termo. Como assim meio termo? Ela é uma massa indireta. Eu uso pré-fermento. É uma massa leve. Eu utilizo uma massa, um pré-fermento. Eu faço uma massinha. Eu faço uma massinha. Nossa, você viu o quê? Um espírito? Não. Ô, louco, não, deu um gelo, cara. É o sinal do Travou, diretor. Regalou o olho ali, viu alguma coisa e eu fiquei com receio de olhar e ver também. É o sinal do nosso diretor. Porra! Gelei, cara! Caramba, meu. Não, porque foi Vou uma até cara de beber uma água assustado. aqui, peraí. Porque se ele tivesse feito alguma coisa, eu não imaginei que seria aquela cara. E o sinal do diretor qual foi? 50 minutos. Ah, tá certo. Olhou, não tem nada não.
E a pizza do brasileiro é essa mais pesada, carregada. Então, enfim, tava voltando... Você tá falando a sua intermediária com... Isso, eu faço uma pré-massa um dia antes, essa massa vai pré-fermentar e no outro dia eu bato ela junto com a minha massa. Os micro-organismos que estão ali na farinha vai ajudar a fermentar melhor a minha massa. Então, torna a massa da Corazato mais leve. Não é uma massa direta, mas é uma massa indireta. É meio complexo. É meio química e biologia. Isso, é uma questão teórica, uma questão técnica aí. Mas é basicamente isso. Mas se torna diferencial já por esse ponto aí. Eu fiquei mais curioso ainda. Cara, tá brotando no Itaim agora, aqui na região, essa Domino's Pizza, né? Ah, sim, que é um conceito do caralho lá de fora. Qual a Domino's Pizza? A Domino's, certo. Os caras os motoqueiros tem tipo uns LED, né? Os caras é muito top. Questão de marketing, velho. De divulgação, os caras é muito top. Tem crescido bastante. Assim, eu acho que cresceu mais até que o Pizza Hut. É que o Pizza Hut é meio difícil. Sim, existe essa briga. Assim, né? Existe essa briga. Hoje eu não sei dizer qual que tem mais número de lojas. Eu não sabia dizer. Acho que é o Domino's, cara. Porque... Mas existe uma briga muito grande. A dominância, eles são concorrentes diretos. Né? Eles não vendem, é a mesma coisa, eles vendem um conceito, né? Eles vendem o marketing, eles vendem emoção, momento. A pizza dos caras é boa, que eu não... Então, eu ia falar a diferença da pizza dele para os caras. Assim, a do Pizza Hut, a Domino's eu nunca comi. Uhum. A do Pizza Hut eu não gostei. É uma massa pan, que eles costumam dizer. Não gostei, né? cara. É a massa carregada no óleo, né? É fermentada na forma. Ela tem uma forma, ela é fermentada aberta na forma. A da Pizza Hut é a massa tradicional, ou melhor, a pizza da Domino's é a massa tradicional, mas a da Pizza Hut ela é uma massa pan, ela é fermentada na forma, né? Então é diferente. Tem a questão da gordura também, a quantidade de gordura é maior. Você vai em todos esses lugares pra, avaliar. Com certeza. Eu avalio mais a questão do marketing, né? Eu acredito que o marketing pega muitas pessoas. Você consegue vender muito através do seu merchan, das vendas. Você consegue atrair cliente. Lógico, é fundamental você ter um produto bom. Mas se você só tem um produto bom e não utiliza de outras ferramentas, você acaba... Se a pessoa não sabe que você está vendendo, é meio aquilo, né? Você pode ter o melhor produto do mundo. Se o cara da rua de trás não sabe que você vende, ele não vai comprar. Mas uma outra parada disso daí que me chamou a atenção, que você falou, pizza de 10, acabou, né, tal. Acredito que a questão dos insumos que a gente falou, né, teve situações até de triplicar. Talvez agora ela virou a pizza de 15, porque, né, é uma pizza meio, com todo respeito, né, aos maconheiros e ao quem vende, mas é pra quem tá lá na larica, não é? Porque não é boa. Não, e você acaba não exigindo, porque é barata. É pra quem sai do estádio também. Na larica, você tá certo. É uma larica, cara. Ali, sabe, o maconheiro se delicia. Pizza enche pança. Você já comeu essa pizza? Eu já. Pizza de 15, pizza de 20, enfim. Não, as de 20, ela agora foi pra 25. Eu tô ligado, pô. Eu tô ligado. Deu uma mudada que as paradas dos por causa dos insumos. Os insumos aumentou durante a pandemia. Tá baixando agora, graças a Deus, tá baixando. Alguns produtos, não é todos. Mas alguns insumos está começando a baixar. Caiu o preço. Puta, eu fiz esse dia eu fui no mercado, né? E aí fiz umas comparações na época do Batatones e tal. Tanto da parte da mussarela. Pagava R$17,80. Hoje... quase 40 pau. Nem tô falando de tradição em Três Maria, né? Mas... E o bacon, cara. O bacon o bacon... Tá tipo... E isso daí você tem que repassar. É constantemente os preços que mudam na Corazato? Por conta disso? É um mercado financeiro, né? Eu diria que é semanal. Diariamente semanal. Você tem que estar em constante supervisão. Você tem que supervisionar bastante essa questão dos preços, porque cai, aumenta, tem a questão do dólar que influencia na farinha, influencia muito na farinha, no preço da farinha. Ixi, então a farinha explodiu, então. Da mussarela. Sim. O dólar... Sim. Então a gente está sempre atento a isso, porque isso influencia diretamente nos nossos custos. Né? Não que eu vou mudar de produto e vou utilizar um produto muito inferior, porque meu cliente ele vai saber a diferença. Se na Corazato mesmo, se eu trocar qualquer insumo, ele vai saber. Se eu trocar a mussarela, ele vai saber. Trocou a mussarela. Trocou o presunto, a calabresa.
Trabalha com tudo Sim. de melhor qualidade ali. Sim. Se mudar alguma coisa, Eu acaba... diria que qualidade e bom atendimento não é diferencial, é obrigação de qualquer empresa. Sim, eu vou chamar uma situação que eu falei, né, a respeito das pizzas né, dos maconheiros e tal, que é uma pizza barata, né? E é uma situação ali também que ela não pode ser tão boa pela qualidade, né, pelo custo, mas entra uma situação que a gente chama atenção pela... o poder aquisitivo da pessoa. Vamos Certo. considerar aí, ter o total respeito com isso, porque é difícil uma pizza de 50 conto, com extrema qualidade e tal, mas, porra, às vezes a família é grande e o cara não consegue comprar 3 pizzas. Perfeito na sua colocação. Então aí o cara ele Perfeito. vai para uma pizzaria mais barata que não há problema nenhum, tá? Eu sei que a gente foi muito nessa linha de preços e qualidade, mas sabe também isso que deve se atender à Outro população. legal. Você né? tocou um ponto, desculpa, mais uma vez interromper, é muito legal isso que você falou, porque a pizza de 10, vamos dar o exemplo da pizza de 10 na época, de 15, enfim, o que foi legal disso? Que conseguiu atender pessoas que não tinham acesso a esse produto. Tinha pessoas que nunca tinham comido pizza na vida, então isso... Não, se você... verdade. Caralho, também, porra. Aí... Sei lá, Eu acho que é meio exagerado, sei lá, mas sei lá. Mas eu acredito que Eu tem. imagino que foi um jeito de atender a população. A gente tá numa Sim. quebrada, né, meu? Então eu sei que... Mas acabou atendendo pessoas que não tinham acesso regularmente, vamos dizer assim. Isso. Regularmente a esse produto, a pizza. E é o que eu falo, a pizza ela entrega momentos de felicidade, alegria. Imagina uma pessoa que tem... Eu lembro. Cara... Quando pequeno, eu lembro, era difícil, cara. Tu A não pizza, passar de eu vou coitado, pedir não, pizza, que essa cara, mais muito porra. Eu bom. lembro quando chegava uma pizza em casa, era incrível. Isso que você falou antes mesmo, né? Quando você falou, eu lembrei, tipo, de um sabadão lá, tava meu tio e tudo. Pô, chegou uma pizza. Tinha que ser 2, né? Porque nem eu falei, a família era maior e tal. Tinha tio maconheiro, então. Come mais. Então, mas olha, eu não falei da maconha, não. Eu comi pizza de 10 saindo do estádio, na larica de ter ficado 1 hora antes pra entrar no jogo, 2 horas de jogo. Aí eu comi pizza de 10, só assim também. Nem sabia que tinha aqui na região. Surgiu Tem nos no estádios. carro. Surgiu nos estádios a pizza de 10, né? Na saída dos estádios. Teve uma pizzaria que teve essa iniciativa, essa ideia. Fez um bagzão gigante para colocar as caixas de pizza. E fazia pizza com pouco recheio, só a massa ali. E vendia R$10 na porta dos estádios. A barato. E vende tudo. Vende, cara. Mas Vendia lógico que vende tudo. O cara 10. voltava querendo bater nele porque tinha acabado a pizza. Falou, acabou, vai buscar mais, mano, que eu quero pizza. Quanto você acha que ganha, tipo, numa pizza de 10? O cara tira quanto? Essa pizza, na época que surgiu a pizza de 10, eu tô me baseando nessa situação, nesse fato que ocorreu. Quando surgiu a pizza de 10, eu acredito que ele conseguia ganhar, porque eu vi a pizza como era. Era massa, molho e um pouquinho... Fininha. Então. E é o que eu falei, você não vai exigir absolutamente nada. Você já sabe exatamente, Olha o já preço. dá essa mentalidade. Eu sei o que eu tô comprando, eu tô satisfeito. Eu quero me alimentar, eu tô com fome, vou comer. Vou comer pra desmaiar aqui duro, cair duro. O Corinthians perdeu Pra não lá. ficar chapado de Vou vez, cair né? duro de raiva e de fome. Mas é isso. É isso, então estamos caminhando pro final aí. Cara, deixa uma mensagem então desse curso aí, como que o pessoal consegue... Instagram, né? Como que o pessoal tem acesso, o pessoal que tá vendo aí, tá interessado, o que que eles vão aprender e tal. Show. Me siga nas redes sociais. No Instagram, @fernando.horse.pedepano. Horse com... Horse com H. H-O-R-S-E. Pé de pano, tudo junto, sem acento. Esse pé de pano eu consegui, eu nem contei a história do pé de pano, mas bem rapidinho. Eu adquiri esse apelido justamente dentro da pizzaria. A primeira vez que eu fiz a entrevista, dentro da pizzaria estava passando o desenho do pica-pau do pé de pano. E o dono da pizzaria me batizou de pé de pano. Que eu tava usando uma bota gigante de pedreiro que eu tinha, uma calça curtinha que eu tinha. Então ele olhou pro meu pé e falou, é pé de pano. Aí ficou até hoje. Então, @fernando.horse.pedepano. Facebook eu uso pouco, não vou divulgar o Facebook. O Pizzaolo de Elite, ele ainda não está disponível, está na lista de espera. Se você for no Instagram, você vai achar o link. Né? O Pizzaolo de Elite, ele é para atender
pizzaiolos que querem evoluir e donos de pizzarias que querem expandir o seu negócio ou querem comandar a gestão do seu negócio. Né? Eu costumo dizer que é formar pizzaiolos e empreendedores capazes de liderar a sua própria pizzaria. Mas isso, então, tipo, pode ser uma pessoa que não manja nada. Sim, pode ser uma pessoa que não sabe absolutamente nada também. Vai ter o passo a passo do zero, do absoluto zero. Ela consegue manipular, sim, ela tem que se dedicar, claro. Tem a peça fundamental que é a pessoa que está aprendendo. Então, se ela se comprometer e colocar em prática, ela vai conseguir executar e fazer tudo que está dentro do treinamento proposto. Legal, muito bom. Legal, cara. Legal, Mais muito interessante aí. coisa aí? Eu quero agradecer. Agradecer primeiramente a oportunidade, né? Para mim está sendo uma experiência incrível. Quero parabenizar vocês pela iniciativa, né? Muito bacana vocês trazerem o pessoal da Leste, os empreendedores, para compartilhar suas histórias, suas experiências. Está sendo fantástico isso aqui. Parabéns para vocês mesmo, de coração, de verdade. Muito obrigado. Acreditem que isso aqui vai dar certo. Tá? Vai dar sim. E que Vai os dar anjos certo. digam amém. Amém. E queria deixar aqui rapidamente uma mensagem. Não sei se você está nos assistindo ou nos ouvindo. Não sei em que momento você está da sua vida. Mas acredite em você, acredite no seu negócio, acredite no seu trabalho, acredite em Deus que vai dar certo. Não importa em que momento você está do seu negócio. Acredite, vá em frente, comece de onde você está com o que você tem, vai dar certo, pode ter certeza que vai dar resultado. Aí, agora o Gustavo gostou, hein? Positividade, vai te dar um abraço agora. Positividade, empreendedorismo, quase eu dar um abraço. Vamos pra cima, mano. Certo? É Então isso aí aí. temos mais um episódio, deixar claro, tá? Uma coisa que eu vi o pessoal, né? Sempre parece aquela coisa chata, você falar e falar assim, pô, deixa o like, compartilha, uma mensagem e tudo mais. E eu falava, pô, um negócio chato, né, meu? Não, mas tem que Só que é o lembrar. seguinte, não, ajuda demais. Tá? Ajuda. Hoje a gente tem uma noção, você falou muito de marketing digital, a importância do engajamento, a importância do positivo, né, meu? Deixar ali o like. Então, é isso que eu deixo de coração aí pra você, né, compartilhar, se possível. E se você quer sentar nessa cadeira que o Fernando está, certo? Seja da parte de empreendedor ou mesmo CLT, enfim. Qualquer coisa, na verdade. Qualquer né? coisa, né? Deixou até, fez aí um negócio da hora pra gente, viu? Quiser Foi um falar. negócio da hora aqui da Leste. Chamar o tudo. Paulo, que o Paulo tá querendo muito falar de investimento. Ele tá atolando o nosso grupo. Sério? Tá bom. precisando, deixa o menino colocar pra fora o. Então, ele falou que é foda, né? A humildade dele ali, vamos ver. Mas, né? Então é isso, né? Algumas É isso. coisas aí, Rafael. Não, só isso. Falou. Muito obrigado. Então, valeu, muito obrigado. Tchau. Tchau. Valeu.